Olá, seguidores do Conexão Sundance. Razão de Aspecto Cinemação, getro.com.br e o Wannabe Nerd. Vamos aqui então para o quarto filme do quarto dia do Festival de Sundance 2022, Meet Me in the Bathroom. Muito embora o filme não esteja concorrendo entre os documentários americanos, né, ele esteja, na verdade, na categoria de dramas, ele é um documentário que faz a adaptação, né, de um livro de mesmo nome, né, baseado em imagens de arquivo e entrevistas de bandas que foram essenciais para o movimento, né, para a cena do indie rock e do rock alternativo de Nova York no final dos anos 90 até o início dos anos 2000, ali enfim, com tudo que aconteceu naquele período, desde a revolução da internet, surgimento do Napster, do MP3, essas coisas todas, até as Torres Gêmeas, as mudanças que aconteceram na cena do rock em Nova York naquele tempo. São 6 bandas, mais especificamente, mas eu diria que o centro, né, da narrativa é The Strokes, que era a banda de grande sucesso daquela época e que se tornou, na verdade, uma banda clássica, né, lendária até os dias de hoje. E Interpol, né, seria a segunda. Interpol é bastante famoso no Brasil. Já naquela época, 2003, 2004, eu tinha amigos que escutavam Interpol. Nunca foi a minha vibe. E hoje em dia, aqui em 2019, 2020, minha sobrinha de 17 anos ouve Interpol também. Então, alguma coisa de bom esses caras fizeram, né? E é um filme barra documentário musical bastante tradicional, né? A gente vai alternando ali em relação à história das bandas, com um pouco de background dos componentes, dos conflitos entre eles, o que estava acontecendo na cena de Nova York, os perrengues que eles passam, os conflitos que as bandas começam a ter, o conflito que existe entre os gênios criativos e a indústria, quando começa a entrar a MTV e a pressão para fazer um novo disco, e para fazer isso, e para fazer aquilo, e esse conflito, né, entre quem seria o capitalista e o artista, que a gente tem muito bem retratado no maravilhoso The Wonders, né? Que filme ótimo. Bom, então, grande parte do filme, na verdade, é a gente vendo as bandas compondo as músicas, os seus conflitos, as suas histórias, né? E as suas discussões sobre os seus problemas. Porque eu era um cara muito tímido, isso e aquilo, e aí a gente usava drogas, aquela coisa toda que a gente está acostumado já a ver em filmes sobre rock. Mas eu posso dizer claramente que esse livro serviria para uma adaptação maravilhosa, que não fosse feita só com base nas imagens de arquivo aqui, né, filmadas pelas próprias bandas e tal, né, não existem filmagens originais do filme, né, originais que eu digo gravadas especificamente para o filme. Mas ele daria, na verdade, acho que uma ótima versão de Quase Famosos se passando no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. E a coisa mais assustadora do que eu vou dizer agora é que, quando Quase Famosos foi feito, em relação aos anos 70, ele estava mais ou menos na mesma distância de tempo que esse filme está agora em relação ao final dos 90, né? Quando se formaram os Strokes, o Interpol, os Yeah Yeah Yeahs, né? Com a Karen O, que é outra personagem muito importante do filme. Quem sabe se chegue lá. Mas enfim, um bom filme, mas também nada assim de muito espetacular. Se você for um grande fã dessas bandas, certamente você vai gostar, vai ficar satisfeito. Tem muito material de arquivo bom, tem algumas entrevistas interessantes, né? Tem algumas imagens de bastidores muito legais, né? Imagens de shows do início de carreira deles em barzinhos minúsculos em Nova York, imagens dele compondo as músicas, bastidores de problemas que tiveram em shows da MTV e tal. Bastante interessante, mas que para mim não pegou tanto porque essas bandas não eram as bandas do momento para mim naquela época, embora fosse a minha geração. O meu problema é que eu fui mais precoce em termos de rock, então eu ouvia o rock que os meus primos e meu irmão mais velho ouviam, que são 7, 6, 8 anos mais velho que eu, então eu fui iniciado no rock muito antes, o que obviamente afetou a minha formação. Mas eu gosto de Interpol, gosto de Strokes, gosto, mas não são as bandas assim que me marcaram, né, na minha juventude. Dito isso, Meet Me in the Bathroom vai ficar então com, acho que também 3,5 estrelas de 5.
E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais. Para você não custa nada e para a gente ajuda muito. E amanhã tem mais no quinto dia do Festival de Sundance 2022.